Sabedoria hiperbórea é fundamento da gnose. Passo 1. A sabedoria hiperbórea é a gnosis primordial, a sabedoria do espírito humano, que não é criação do Deus criador deste universo, mas sim um prisioneiro deste. Por isso devemos ouvir a voz do sangue, recordar a origem, e sair deste inferno, voltar para a origem, onde o espírito é perfeito e ilimitado. A sabedoria hiperbórea é a arma do espírito contra a matéria, contra a criação do demiurgo, YHWH. Yud, Re, Vav, Re. Satanás. É o grito de liberdade do espírito contra esse mundo demencial. Se ouves a voz do sangue, sentes que neste mundo há algo errado, que ele não é bom, e que não és daqui, e desejas te libertar, identificar-te-ás de imediato com a proposta da sabedoria hiperbórea. Autor: Fraternidade e Ômega Psi http://fraternidadeomega-2011/08/sabedoria-hiperbórea-html.de/m Passo 2. A origem. Este texto foi escrito com a intenção de pesquisar e informar, não tem finalidade de uma doutrina religiosa ou buscar seguidores. A única finalidade é de impulsionar os poucos visitantes do bom senso a pesquisar sobre a origem do próprio sangue. Demiurgo, Criador. Demiurgo é, ser, que, judaísmo e o cristianismo chamam de Deus, os maçônicos o chamam de arquiteto do universo. Ele tem o poder de criar, mas na verdade devemos substituir esse verbo por copiar. O demiurgo é o criador deste universo inferior. No planeta Terra, o demiurgo criou um ser anímico possuidor apenas de conhecimentos básicos. Os deuses traidores. Com o intuito de modificar o plano de demiurgo, deuses de outros planos vieram até este universo. Os deuses capturaram uma miríade de espíritos magníficos. Estes eram os espíritos hiperbóreos pertencentes ao universo não criado. Através de uma cilada, estes espíritos caíram na Terra e foram implantados nos seres anímicos, fazendo com que estes seres mudassem também de aparência e forma. Foi então neste momento que nasceu a primeira raça com espíritos mortais, mas esses deuses tornaram-se traidores para os outros deuses hiperbóreos. Esses deuses traidores se aliaram ao plano do demiurgo e construíram uma moradia chamada Shambhala, que fica no sistema solar, aprisionando os espíritos imortais aos seres humanos ilusórios e materiais da Terra. O início da hiperbórea na Terra. Então os outros deuses formaram uma estratégia e infiltraram-se voluntariamente no universo criado para ajudar aos espíritos hiperbóreos cativos. Após abrirem um portal em Vênus, alguns deuses vieram ao jugo da carne e assim tornaram-se semideuses, e assim conhecedores da origem e que desejavam voltar para ela. Iniciou-se então a hiperbórea terrestre. Agartha, uma enorme muralha, e dentro desta muralha uma enorme construção, algo como um castelo. Quando algum ser normal adentrava as muralhas, tornava-se diferente, porque conseguia reconhecer sua verdadeira origem, que também era mostrada através das pedras de Vênus, que eram reflexos da origem. Agartha, Valhalla, o plano dos semideuses era de retornar à origem. Então, usando a extrema sabedoria hiperbórea, conseguiram isolar aquele lugar do tempo e espaço, conseguindo assim com que as muralhas e o palácio desaparecessem da terra. Enormes chamas magníficas se ergueram, e uma grande névoa foi o que restou daquele lugar, Agartha. Os homens que permaneceram nesta terra passaram de geração em geração o feito dos deuses. O que conhecemos sobre Asgard e Valhalla está relacionado a isto. Valhalla está no universo sem sofrer alteração do tempo. As três classes de homens na Terra. Primeiro, animais homens primitivos ou Pazu. Segundo,
Semidivinos ou virias, a quem lhes endossou um espírito. Terceiro, divinos hiperbóreos ou siddhas, que são todos aqueles que lograram retornar à origem e escapar do grande engano. Também são conhecidos por siddhas leais uma parte dos guias, aqueles que não traíram e que, encabeçados por Cristo Lúcifer, intentam salvar aos virias mediante a redenção hiperbórea do sangue puro, que consiste em despertar a memória primogênita da própria divindade perdida. Estes são os senhores de Agartha. Os antigos seres hiperbóreos, que ainda permanecem aprisionados neste mundo demoníaco, devem ter bem claro que o inimigo é Yahvé Satanás, o demiurgo deste mundo. Trecho retirado do livro O Mistério de Belicena Viuca, futuramente será lido nos próximos passos. A criação de Atlântida. Depois de Agartha, os homens, tendo conhecimento de suas origens divinas, criaram Atlântida, uma civilização onde as pedras de Vênus refletiam neles suas origens divinas. Havia uma sincronia perfeita, algo fora do tempo e espaço. Um líder era reconhecido normalmente pelos outros que eram muito ligados com a agricultura e eram muito sábios. Porém, isto não durou até que os deuses traidores resolveram interferir na Terra novamente. Eles, através de magia negra, copularam com animais, fazendo assim raças bestiais nascerem. Devido à grande confusão em que se encontravam os Atlantes, um deus hiperbóreo que estava abrigado em Vênus apareceu voluntariamente. Cristo Lúcifer apareceu à vista dos homens, fazendo com que a Atlântida fosse engolida pelo mar. Depois disso, os Atlantes e os demais migraram para as demais regiões da Terra. Os Atlantes brancos aderiram a um pacto de sangue e seguiam um deus chamado Navucan, que foi um semideus, e mais tarde venerado também pelos germanos. As linhagens hiperbóreas tinham como prioridade o pacto de sangue, para que através do puro sangue todos se lembrassem de suas origens, continuavam com a prática de agricultura, e respeitavam a natureza. A sabedoria hiperbórea foi passada de gerações a gerações, depois pelas sombras. Por exemplo, na Idade Média era muito difícil seguir o próprio sangue, a sabedoria, e alguns sábios hiperbóreos se escondiam até mesmo dentro da Igreja Católica. Os Atlantes morenos priorizavam em ter riquezas, adorar a matéria, pois foram criados pelos deuses, que aprovavam a existência do homem na Terra. Todos os povos brancos são descendentes dos Atlantes brancos. As civilizações Grécia e Roma foram construídas com sabedoria hiperbórea. Os povos habitantes das florestas, os pagãos, eram temidos pelos demais por sua bravura, pois eram hostis a este mundo material. A voz do sangue lhes falava alto. A criação dos semitas. Demiurgo, como percebeu que tudo estava uma enorme confusão, resolveu também criar uma raça, um povo. Este povo foi o povo semita, criado na época da Atlântida, com a intenção de representar o Demiurgo na Terra. A raça hebreia, que não é senão a manifestação de Sanat, Kumara, na Terra para ocupar o máximo escalão da sinarquia, em nome do Uno. Os mesmos hebreus em sua cabala estudam que Israel é um dos 10 Sefirot, o Sepira Malkut, ou seja, uma das emanações do Uno. Finalmente, Yahvé é o nome cabalístico do Uno que Sanat Kumara representa na Terra. Trecho retirado do livro O Mistério de Belicena Viuca. Passo 3, Nimrod de Rosário, Sabedoria Hiperbórea e Geopolítica. Luiz Felipe Moiano, Nimrod de Rosário. Luiz Felipe Moiano, 1946-1996, mais conhecido como Nimrod de Rosário, foi um escritor argentino que estudou profunda e extensivamente a comparatividade de religiões, a espiritualidade e a mitologia ao longo da história, e deu desenvolvimento a uma cosmologia gnóstica conhecida como sabedoria hiperbórea.
Ele é o autor de El Mistério de Belicena Vilca, O Mistério de Belicena Vilca, o romance místico histórico, e dos 2 volumes do Tratado Fundamentos de la Sabedoria Hiperbórea e Fundamentos da Sabedoria Hiperbórea, um estudo complexo, incluindo muitos detalhes científicos, lidando muitas vezes com a física e as correlações de tempo e espaço. Ele também foi o fundador da Sociedade Esotérica Secreta Outra, Ordem de Caballeros Tirodal de la República Argentina, Ordem Tirodal dos Cavaleiros da República Argentina, sendo Tirodal uma contração dos nomes das 2 runas Tirodal, e se correspondia com o conhecido escritor chileno Miguel Serrano, 1917-2009. É dito por alguns dos seguidores Nimrod que Serrano tirou muitos de seus conceitos gnóstico-esotéricos dos escritos de Nimrod sem citá-lo, sendo este mais especialmente no caso do mais importante livro espiritual de Serrano, Manu, por é o homem que vendrá mano, para o homem por vir, 1991, uma síntese de seus artigos que lidam com assuntos esotéricos. A visão de Nimrod de mundo é dualista e tem muitas semelhanças com correntes gnósticas tradicionais, como o maniqueísmo, o catarismo e neoplatonismo. Ele acreditava firmemente na existência de Atlântida, o continente perdido do qual 2 raças diferentes migraram para o oeste após o cataclismo, estendendo 2 doutrinas radicalmente opostas. 1. Os seguidores dos deuses libertadores de Agartha, os Sidas Leais, em espanhol Sidas Leales, erguendo os menires e Etque nos tempos antigos, a fim de se comunicar com eles, e dominaram as artes da pedra fria, um mito do Graal como uma pedra conforme descrito entre outros por Otto Hahn, está relacionado com estes, por sinal. E os outros, chamados de Golem-Sik, por Nimrod, faziam parte da Fraternidade Branca, La Fraternidade Blanca, e adoraram a outro grupo de deuses, os chamados Sidas Traidores. Este é o famoso Anunnaki da mitologia suméria, popularizado por Zecharia Sitchin e outros nos últimos tempos. De acordo com Nimrod em seu romance El Mistério de Belicena Vilca, a história da humanidade é uma luta constante entre 2 lados muito polarizados. Os seguidores do caminho da libertação espiritual, orientados para Agartha, e os lacaios da Fraternidade Branca, os Golems, orientados para Shambhala. Agartha e Shambhala não são lugares físicos, como alguns autores e pesquisadores sugeriram, em especial durante o século XIX, mas 2 bases arquetípicas, entre divino e os poderes demoníacos, localizadas em outra dimensão. Livro O Mistério de Belicena Vilca. Distribuído sempre sem fins lucrativos. Disponível em português na nossa biblioteca virtual. Ambos, Agartha e Shambhala, são conceitos absolutamente diferentes e diametralmente opostos, mesmo que muitas pessoas mal informadas pensem que são análogos. Exatamente o mesmo acontece com a dicotomia Lúcifer e Satanás, e com espírito e alma, como veremos mais adiante. O conceito simbólico metafísico de Agartha é equivalente, por exemplo, ao Valhalla dos países nórdicos, ou para o Airiman, Vaja, dos zoroastristas, persas. Para descrever esta guerra metafísica e eterna, refletida também no épico Mahabharata, Kauravas vs Pandavas, podemos citar, por exemplo, de um lado os ideólogos antigos, os guerreiros arianos, kshatriyas, conquistadores e civilizadores, alguns faraós egípcios como Akhenaton, muitos filósofos gregos, os espartanos, os criadores do sistema indiano das castas, os construtores da sociedade romana, o Império Persa ou os posteriores godos, onde estavam presentes os adeptos dos Sidas leais na antiguidade. Enquanto os fenícios, cartagineses ou hebreus entre outros, que praticavam um sistema utilitarista mercantilista de comércio, onde o mais importante era o lucro materialista.
onde seus antagonistas ideológicos, espirituais e políticos seguiam Shambhala, a fraternidade branca, estavam presentes os Golem, que tiveram a muito longo prazo, objetivo de impor um dia um governo mundial controlado por um pequeno número da plutocrática escolhida, a sinarquia. A mentalidade materialista de Shambhala, do judaísmo talmúdico farisaico e seu, ocidental, apêndice judaico-cristianismo, a partir da sinagoga e do Vaticano as suas ferramentas modernas como a maçonaria, o liberalismo e o marxismo, os imperialismo e o sionismo, foram, de acordo com Nimrod, os principais obstáculos à luta espiritual de muitos indivíduos e movimentos ao longo da história, como os de Temujin, Genghis Khan e Frederico Stauffen no século XIII, e os gibelinos em umas seitas menores escala, como os cátaros, e em tempos mais recentes, o herói eurasiano, Barão Ungern Sternberg, 1885-1921. Nimrod menciona também a oposição entre os sacerdotes e os guerreiros, e entre o culto ou cultura, e a sabedoria. Sidas leais, ou atlantes brancos, o que significa este combate espiritual em termos mais concretos? A luta contra o que ou quem? Para examinar isso, devemos mencionar sucintamente a gênese do nosso universo e da humanidade de acordo com Nimrod e seus antecessores gnósticos, e também dando um olhar mais atento para os mitos platônicos da caverna e sua interpretação. Nosso universo material, o planeta Terra e o que ele contém, foram criados por uma entidade chamada Demiurgo, que quer ser adorado como o único e absoluto Deus. Mas esse ser não é perfeito e divino, é um plagiador, um enganador e um cruel déspota pseudo-Deus, que quer ser servido e adorado, que vê os seres humanos como seus escravos e que gosta de sacrifícios de sangue em sua honra. O verdadeiro Deus, o mesmo que o faraó Akhenaton chamava Atom, pelo que também Savitri Devi referia-se, é muito, segundo Nimrod, é o incognoscível, aquele que não pode ser conhecido, superior e perfeito. E este não é o Deus deste mundo, mas de um reino etéreo forte, que é completamente livre de fronteiras e espaço-tempo e que a perfeição não é possível conceber aqui, nem mesmo pelos antigos, e, claro, menos ainda pelo homem racionalista moderno. Ele é munido do espírito hiperbóreo, que o Demiurgo usou como modelo para criar um mundo corruptível material que se conhece, e só pode ser de alguma forma percebido por muito poucos. No Kali Yuga sempre cada vez menos são capazes, porque o tempo é um inimigo da liberação espiritual, em uma nostalgia mística que Nimrod chama de el recuerdo da origem, a lembrança da origem. Esta recordação da origem está fortemente relacionada simbolicamente a uma exigem da época medieval, onde o trovador idealizava sua lade. Isso é também conhecido como amor platônico, mas falaremos sobre Platão posteriormente. O que é a origem? O Demiurgo quis criar um ser superior, mais inteligente do que os outros animais e que será, portanto, capaz de organizar e colocar ordem em sua criação, ser portador de sentido, capaz de dar um sentido, nas palavras Nimrod. Mas ele falhou muitas vezes fazendo isso, por causa de suas próprias imperfeições. Então, ele desenvolveu um estratagema traiçoeiro para trazer para a Terra a sua densa criação material, os espíritos dos perfeitos, os deuses Osidas, desde o forte reino, e aprisiona-os as criaturas hominídeas animalescas, que eram os mais perfeitos seres que ele foi capaz de criar por si mesmo, de modo que estas criaturas poderiam finalmente evoluir para colocar ordem na sua criação e adorá-lo. Assim, a origem é o reino forte, hiperbórea, a natureza divina espiritual no ser humano, o que nos torna diferentes dos animais. Este mito também está presente em algumas, nos últimos tempos muito popularizado, teorias como a que afirma que os seres humanos são um produto de manipulação genética dos Anunnakis, dos extraterrestres e assim por diante.
Vemos, portanto, que espírito é algo diferente do alma, como vimos antes com Agartha e Shambhala. Alma é anímica, é o que os animais têm para serem capazes de viver, e o que o hominídeo bestial demiúrgico tinha. Mas com apenas uma alma, o hominídeo, chamado Pazu, não foi capaz de formar sociedades complexas, e, obviamente, nem civilizações, apenas comunidades pouco animalescas. Eles não poderiam organizar a criação e adorar seu mestre. Assim, o demiurgo tinha de roubar o espírito dos planos divinos e etéreos, aprisionando-os em seu imperfeito mundo corruptível. Ele fez por trazer os siddhas imortais a procriar com a fêmea do hominídeo. Alguns desses siddhas, os traiçoeiros, fizeram um pacto com o demiurgo para ajudá-lo a escravizar os seres humanos. Outros, os siddhas leais à origem, preferiram o lado dos seres humanos, e ajudá-los a encontrar libertação espiritual. Isto também está presente na maioria das mitologias do mundo antigo, e até mesmo na Bíblia, com os Nepilim, os deuses que procriaram com os seres humanos, dando origem a híbridos referidos como virias, semideuses, titãs, gigantes ou heróis. Hércules, para os gregos, por exemplo. Além disso, é interessante destacar a analogia com a antropologia. O Neandertal pode ser visto como o hominídeo demiúrgico, enquanto o Cro-Magnon é o humano moderno, a mistura entre Neandertal e uma desconhecida raça perdida. Não existe um elo perdido entre eles. Então, nós temos tanto uma alma perecível animalesca, quanto um espírito eterno divino, duas coisas diferentes. O dualismo surgiu com o encadeamento do divino no espírito demiúrgico da matéria. De acordo com os escritos de Nimrod, existem 3 tipos de homens, dependendo de seu grau de espiritualidade e sabedoria: o Pazu, hominídeo, o Virya, herói, e o Siddha, divino. A maioria de nós são virias em potencial, e há 2 tipos de Virya: o Virya adormecido, Virya dormido, e o desperto, Virya despierto. Um despertar está à procura da El retorno à El origem. O adormecido, a maioria deles, ainda não sabe sobre sua origem. Os siddhas, muito poucos, e com o progresso do Kali Yuga sempre cada vez menos, já têm encontrado este retorno à origem. Se eles voltarem ao nosso mundo, é para ajudar a humanidade na luta pela libertação espiritual. Eles vêm como um avatar, o que os budistas chamam de Bodhisattva, e que no Tibete é conhecido como um tulku. No Ocidente, a visão de judaico-cristã da vida após a morte é obviamente materialista e contratual. Se você seguir as ordens de Deus o Demiurgo, você será recompensado e irá para o céu. Se você não fizer isso, você será punido com o inferno. Os gnósticos, a propósito, acreditam que este mundo material é o inferno. Mas a maioria das religiões organizadas e escolas de pensamento do Oriente são seguidoras da fraternidade branca de Shambhala e, portanto, são demiúrgicas também. Eles olham para Samadhi ou a fusão panteísta como a criação do Criador com o cosmos. Nas suas meditações ou exercícios rituais, este tem de ser extremamente difundido no Ocidente graças a esta paródia grotesca da espiritualidade conhecido como Nova Era. Mas os seguidores de Agartha, os lutadores espirituais, querem experimentar o oposto, Kaivalya, o que significa separação completa e independência, desde a criação demoníaca e corrompida e, posteriormente, o retorno à origem. Voltar para o Kaivalya, a libertação completa da Matrix. Neste término do Kali Yuga, são muito poucos as sociedades fechadas esotéricas ou indivíduos, como os Kaulikas da Índia, uma seita tântrica, ou os antigos membros da dissolvida Optra que seguem as Vama Marga ou mão esquerda do caminho, descrito por Evola e outros. Assim, como Kaivalya vs. Samadhi, vemos novamente uma outra dicotomia como já mencionado Agartha vs. Shambhala ou espírito vs. alma.
Jeová Satanás, Baphomet. Em relação a Lúcifer e Satanás, isso também são conceitos completamente opostos que muitas pessoas tendem a ver como sinônimos e usam para confundir, como se fossem a mesma coisa. O arquétipo Lúcifer ou Prometheus é visto no gnosticismo como um libertador que ajuda o Viria em seu retorno à origem. E no cristianismo esotérico descrito por Nimrod, Serrano e outros, Cristos Lúcifer é um enviado do aquele que não pode ser conhecido, um avatar, que ajuda os virias em sua rebelião contra a tirania do demiurgo, Satã, o escravizador do espírito neste mundo material de loucura. Porque, na realidade, de acordo com os gnósticos, este despótico, cruel e sanguinário Deus é realmente aquele que é Satanás, e não Lúcifer, sendo este um exemplo prototípico da distorção da regra do engano na criação cultural. O demiurgo, o primeiro e único, tem muitos nomes: Jeová, Yahvé, Enlil, Moloque, Brahma. Um deles é também Saturno, cognato de Satya, o deus caníbal que devora seus filhos, e também é conhecida como Cronos, o tempo. Porque, como nesta alegoria mitológica, este mundo é governado por uma cadeia alimentar. Cada ser vivo come outro ser vivo, e os seres humanos não são os últimos nesta cadeia. Podemos estar no topo da pirâmide visível e material do sistema, mas as nossas energias vitais sutis também são devorados, através de uma morte violenta e sangrenta, com assassinatos rituais, massacres, etc. Ou até mesmo durante a nossa vida. Através de doença, dor, ansiedade, medo, todos os tipos de sofrimentos, etc. Eles servem para alimentar uma entidade demoníaca. O demiurgo parasita necessita desta, a fim de sobreviver a si mesmo, porque ele é um vampiro. O Antigo Testamento está cheio de exemplos de sacrifícios sangrentos e assassinatos rituais para agradar a Deus. E esta criação, que é acorrentada ao tempo e espaço, em se devora uma e outra vez em um processo cíclico, que os hindus chamam de yugas, kalpas e manvantaras. Um ciclo de criação é, de acordo com o hinduísmo, uma respiração de Brahma. Aqui vemos novamente o demiurgo. Após a expiração de Brahma, há o período da grande dissolução, a Mahapralaya, e mais tarde, tudo começa novamente a partir do início, com uma nova inalação de Brahma. O objetivo do Virya desperto é escapar desse ciclo, para alcançar a origem, que está além do tempo e do espaço, e, portanto, para além da morte. Pacto de sangue. Entre estas distorções conceitual muito típica e comum, feita por religiões organizadas pela criação cultural, a sinarquia e a nova era, temos também de referir a questão dos templários. Muitas pessoas têm hoje uma percepção errada sobre essa sociedade medieval, que tem sido romantizada por livros modernos e filmes. Mas, como Nimrod amplamente documentou em Belicena Viuca, os templários não eram cavaleiros heróicos injustamente oprimidos e reprimidos pela Igreja Católica, mas uma rede muito sinistra de agentes sinárquicos, controlada pelos Golem, que trabalharam a fim de estabelecer, através do Vaticano de onde os templários tinham o braço armado, uma nova ordem mundial, já nos tempos medievais, e estavam realmente muito perto de seu objetivo. Sua conspiração para conseguir o governo mundial só poderia ser derrotada graças a uma surpresa sobre eles, a partir de dentro da estrutura de poder, fruto da aliança do então rei da França, Filipe IV, que era um gibelino, que teve muitos conflitos com o ex-papa Bonifácio VII, com o papa aliado, Clemente V, que Nimrod reivindica ser um iniciado nas antigas doutrinas da sabedoria hiperbórea. Então, os templários foram uma sociedade má. Eles foram os antecessores dos cartéis bancários atuais e de lojas maçônicas modernas e globalistas. Os sacrifícios de sangue e perversões degeneradas que foram acusados ainda estão sendo ritualisticamente cometidas hoje por seus sucessores, os maçons de alto escalão no topo do poder financeiro e político.
A alegoria da caverna de Platão pode ser facilmente analisada e interpretada de acordo com a cosmovisão gnóstica aqui exposta. Conta a história de alguns homens acorrentados na profundidade de uma caverna. Tudo que vê são as sombras de algumas figuras que seus guardiões estão carregando. Um dia, um dos prisioneiros consegue escapar da caverna, chega ao lado de fora e, no início, sente o desconforto pela luz do sol. Em seguida, ele vê muitas coisas maravilhosas, impossíveis para ele de imaginar antes, e finalmente entende a verdade sobre seu cativeiro. Ele nem sequer sabia que ele era um prisioneiro. Depois de algum tempo, ele retorna à caverna para visitar seus companheiros ainda presos. Fala com eles sobre o fabuloso mundo exterior. Ele acaba de descobrir. Diz-lhes que esta figura que vê refletida na parede não são reais, mas apenas sombras, ilusões, maia, e explica a realidade de sua prisão. Como era de esperar, eles não acreditam nele, e eles acharam que por ele ter saído da caverna estava absolutamente louco. Neste mundo material, a Matrix, os prisioneiros são os virias adormecidos, os guardiães são os servos do demiurgo, os sinárquicos. E as sombras projetadas na parede são as ilusões, as mentiras que os prisioneiros, as massas, dogmaticamente acreditam. O único que escapa da caverna para o exterior, para o origem, longe do olho que tudo vê, é um Siddha retornado que retorna à caverna para trazer a luz e a mensagem da verdade, como um avatar, mas os outros prisioneiros, que representam as massas, não acreditam nele. Vimos as dicotomias gnósticas elucidadas por Nimrod e seus predecessores e como a sinarquia, a fim de alcançar um governo mundial de escravização total, está sempre tentando enganar e confundir-nos. Os virias despertos lideram a batalha contra as forças da matéria. Este dualismo cósmico, Agartha vs Shambhala, etc., também pode ser extrapolado em nosso mundo tangível. Em geopolítica, como visto acima, existem, desde o início da civilização, duas visões de mundo completamente opostas. Os telurocráticos, potência da terra firme, e os talassocráticos, poder da sé. A geopolítica telurocrática, desenvolvida entre outros por Karl Alshofer, 1869-1946, suporta a autossuficiência, autarquia, e para a integração, não a fusão, de grandes espaços em blocos continentais autônomos. A teoria de eurasianismo é, obviamente, telurocrática. E também o que propôs líder argentino Juan Domingo Perón em seus dias na América Latina, o Gamal Abdel Nasser para o mundo árabe. Historicamente, podemos citar como exemplos o Império de Alexandre o Grande, o Império Romano, ou, mais recentemente, os impérios central da Europa, Alemanha, Áustria-Hungria, e também a Rússia czarista, aniquilados após a Primeira Guerra Mundial. A telurocracia é, portanto, uma cosmovisão multipolar, porque diz que o mundo deveria ser organizado em diferentes blocos de poder político, social e econômico, de acordo com a diferente idiosincrásia dos povos. Porque todos os povos são diferentes. Eles têm diferentes etnias, diferentes mentalidades e religiões diferentes. E todos eles têm o direito de preservar estas diferenças, para conservar o seu patrimônio. A talassocracia, por outro lado, se volta ao comércio, negócio, mercantilismo e importação-exportação, em vez de autossuficiência. Isto é muito suscetível a se degenerar de comércio honesto em cobiça, materialismo áspero, e mamonismo. E nos tempos modernos, isto levou à criação de dinheiro do nada, à usura e exploração, incentivando o parasitismo. Usura é vampírico, e, portanto, demiúrgico, ele suga o sangue e as riquezas das nações. O atual processo de globalização é claramente uma talassocracia.
O objetivo final desta ideologia geopoliticamente representada pela talassocracia, a muito longo prazo, para o qual sinarquia tem sido secretamente, e hoje mesmo abertamente, voltada a trabalhar durante muitos séculos, quer estabelecer um governo mundial, a chamada Nova Ordem Mundial. Os ideólogos da NWO pregam que somos todos iguais para suprimir as diferenças que nos enriquecem, e para ser capaz de nos manipular melhor, e inventaram a chamada democracia e direitos humanos. E em nome destes direitos humanos, e em nome da liberdade, que estão constantemente em guerra contra exatamente essas nações, coincidência, que querem preservar sua autonomia política, cultural e econômica, que não quer desistir de sua soberania e não se rende aos arquitetos desse pesadelo distópico chamado de globalização. Este processo mamonístico que já começou com os fenícios e os cartagineses, comerciantes e piratas, na antiguidade, passando também pelo imperialismo e o colonialismo britânico e francês. E hoje, obviamente, representado pelo USA em sua política unipolar e o sionismo internacional. Sionismo, aliados, ONU-OTAN. Portanto, podemos ver que existe um óbvio paralelismo entre a ideia de globalista, um governo mundial, e o demiurgo, de um único Deus. Este é o Deus na nota do dólar, os arquitetos e os ideólogos da MWO, a sinarquia, ou seja, os adoradores do demiurgo, constantemente nos dizem que não há outra forma possível de governo senão o democrático. Este é o único que pode nos trazer liberdade e nossos direitos humanos. Ele pode ter alguns defeitos, eles reconhecem, às vezes, mas é definitivamente um dos melhores, se não é o único, e mais cedo ou mais tarde, todas as restantes ditaduras, isto é, os países que ainda resistem ao processo globalista, vão cair sob uma república mundial, um sonho de marxistas, assim como os liberais. O comunismo e o capitalismo, sendo dois lados da mesma moeda, o dinheiro é internacionalista, e será estabelecido. O que eles esquecem de nos dizer, no entanto, é de quem vai governar este paraíso global e como. Será uma tirania mundial por um plutocrática da elite, onde um número muito pequeno de pessoas teriam poder absoluto e o resto de nós seriam escravos, e sem conhecê-los, como os prisioneiros de Platão na caverna, porque a maioria dos mais escravizados vai acreditar que eles vivem na democracia, mas vivem realmente no inferno na Terra. Este foi e é, como mencionado acima, um processo de muito longo prazo, que acelera e intensifica com o avanço do Kali Yuga. É como o famoso conto do sapo cozido. Se você colocá-lo em uma panela com água fervente, ela vai saltar imediatamente para fora e salvar a si mesmo. Mas se você colocá-lo na panela quando a água está apenas morna e você aumentar gradualmente o calor, ele vai ser cozido lentamente antes de perceber e explodir. Exatamente o mesmo que aconteceu conosco. Eles fazem uma lavagem cerebral, pouco a pouco, com os dogmas enganosos e subversivos do mundo moderno. Nós fomos educados para ser escravos dentro da matrix demiúrgica e a maioria das pessoas modernas ocidentais, principalmente, são até mesmo escravos felizes. Fonte: www.geopolitica.ru, http://ausentinela-blog.blogspot.com.br/2015/062/a-sabedoria-de-html.d:1